Direto da redação. São Bernardo do Campo é uma cidade no ABC paulista. E ontem a cidade ela foi sacudida por uma operação da Polícia Federal. Foi a Operação Estafeta, que implicou no afastamento do prefeito, que foi eleito lá pelo Podemos. E essas investigações em São Bernardo do Campo elas começaram em julho. E na ocasião, quando a polícia deu o primeiro bote, apreendeu na casa de um servidor, olha bem, hein? Na casa de um servidor, a quantia de 12 milhões de reais. Mas vamos aqui entender primeiro, vamos à primeira reportagem, que a gente vai chegando aqui em toda essa série histórica para entender até onde vai a extensão dessa treta em São Bernardo do Campo. A reportagem que você vai conferir agora na sequência, já está no ponto aí? Vamos aí, você vai entender logo nessa primeira reportagem, depois a gente vem na sequência. Segundo as investigações, o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, do Podemos, se envolveu em um esquema de corrupção com pagamento de propina em contratos de empresas com o município. O presidente da Câmara da cidade, Danilo Lima, do mesmo partido, também foi alvo da operação. Ele é primo do prefeito da cidade. Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva, além de 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema e na capital paulista. Mais de 3 milhões de reais em dinheiro foram apreendidos. Os envolvidos poderão responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e corrupção ativa. O desvio de dinheiro, esse tipo de esquema, para ele funcionar na administração pública, tem que ter cumplicidade do legislativo. Não existe prefeito bom com Câmara de Vereadores ruim. E o contrário também não é diferente. Não existe prefeito ruim se tiver uma Câmara de Vereadores boa que fiscalize. Então esse esquema para funcionar tem que ter ali uma organização criminosa envolvendo prefeitos e também vereadores. Veja bem que o prefeito lá de São Bernardo do Campo, ele colocou como presidente da Câmara o primo dele, alguém da confiança dele. É por isso que prefeito se envolve tanto em eleição de Câmara de Vereadores. Tem prefeito que vai para dentro da Câmara de Vereadores para acompanhar eleição de presidência de Câmara de Vereadores. Por quê? É o presidente da Câmara de Vereadores que decide o que vota e o que não vota. É prerrogativa dele colocar em pauta ou não qualquer votação. A prerrogativa é dele de acolher pedido de CPI ou não, colocar em pauta para votar ou não. E é do presidente da Câmara também várias situações ali que consegue acomodar, que consegue articular, acomodar ali qualquer desconforto para o prefeito no âmbito legislativo. É por isso que prefeito vai para dentro, faz de Câmara de Vereadores o seu puxadinho. Vai ver na sua cidade aí que você vai ver que Câmara de Vereadores geralmente é puxadinho de prefeito com honrosas exceções. Você vai encontrar um vereador ou outro ali que fiscaliza, que faz oposição, mas a maior parte é cúmplice desse tipo de conduta criminosa. E em São Bernardo do Campo, além do prefeito, a Justiça também determinou o afastamento do presidente da Câmara. A vice-prefeita nesse momento assumiu o governo na cidade e o vice-presidente da Câmara também está afastado de suas funções. Veja bem, 14 milhões ser apreendido, ser encontrado numa casa. Você sabe o que é 14 milhões? Você tem que ter um carro forte para transportar 14 milhões. Estava essa quantia na casa de um servidor no primeiro capítulo dessa investigação, que deflagrou, porque a operação Estafeta de ontem, ela é decorrência dessa primeira apreensão lá atrás, em julho deste ano. Então, na casa de um único servidor, 14 milhões. E o prefeito, ele tinha um operador, né? Tinha alguém que operava, precisou, dava uma dor de barriga de algum parente. Tinha um operador que ia lá e pagava, comprava o remédio, pagava a universidade de filho. O operador ia lá e pagava a universidade de filho. Então esse era um propinoduto desenfreado, um propinoduto. O que me impressiona não é só a coragem da pessoa fazer, mas é a coragem, o destemor
Porque não tem medo de nada. Eu acho que assim dá uma sensação, o poder, a quantidade de dinheiro que essas pessoas elas mexem, não é dinheiro delas, mas elas passam a adotar o dinheiro como se fosse delas. É um destemor terrível, o dinheiro cega, o poder, o dinheiro cega. Então cria assim uma áurea de cria uma sensação de que nada vai acontecer. De que tudo pode, que nada vai acontecer com elas, que o poder seria ou uma excludente de licitude, pode ser, o cara Pachá, eu tenho mandato, meu mandato me permite fazer tudo, eu tenho excludente de licitude, posso até praticar crime, é o que essas pessoas elas imaginam, é aquilo que eu deduzo, né? E daí pratica toda a ordem de irregularidades, crimes, práticas de corrupção que é lesiva à sociedade como um todo e à própria administração pública, sem temor algum. Agora, vamos aqui registrar um fato. Ainda bem que em São Bernardo do Campo, a Polícia Federal entrou em campo agora. No curso do mandato dele, afastou o prefeito do Podemos. Tem muitas cidades em que os prefeitos têm operadores, têm dinheiro acumulado, guardados em sótão, em tudo, distribui e continua andar. Tem gente que andava de bicicleta, chega a um cargo desse aí andando de bicicleta e sai desfilando depois de BMW. Meses depois começa a desfilar de BMW. Sem o menor destemor de apresentar assim sinais exteriores de riqueza. E não é em toda cidade que a Polícia Federal, que os órgãos de controle externo entram em campo. Por quê? Porque em muitas cidades os órgãos de controle externo ou são cegos ou se fazem de cegos por alguma razão. Aí tem coisas que entre os céus e a terra você não consegue explicar, você não consegue ver, mas não ousa dizer o nome. Mas vamos agora aqui a um desdobramento dessa reportagem com a Priscila Mazenotti, porque ela vai dizer aqui exatamente quando isso começou, e essa apreensão, não foram 14, não, 12 milhões, de 12 milhões que foi encontrado na casa de um servidor. Dinheiro sujo, não tinha nem como lavar, como é que vai lavar 12 milhões de reais? E como é que a pessoa vai fazer com 12 milhões de reais, meu Deus do céu? Como é que põe essa dinheirama depois para circular? Vai comprar o que com isso? Como é que vai justificar a compra de um imóvel ou a compra de qualquer coisa? Tem gente que não tem medo, vai e compra tudo. Compra até avião, compra lancha, compra avião, compra tudo. Mas é uma quantia de dinheiro muito alta, 12 milhões numa casa. Nem um banco, se você chegar agora numa agência bancária, no cofre do Banco do Brasil, você não vai encontrar lá 12 milhões, duvido muito que vai se encontrar 12 milhões dentro de uma agência bancária. Isso estava dentro de uma casa, na casa de um servidor. Mas vamos entender aqui no desdobramento, que dá mais detalhes, com a Priscila Mazenotti. O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, do Podemos, foi afastado do cargo nesta quinta-feira durante uma operação da Polícia Federal. 2 vereadores e servidores da prefeitura também foram afastados. 4 pessoas foram presas, 2 delas em flagrante. Dinheiro e bens foram apreendidos. A ação, chamada Operação Estafeta, foi autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O grupo é acusado de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. As investigações começaram em julho, quando a polícia prendeu na casa de um servidor mais de 12 milhões de reais, parte do dinheiro em dólares, guardados em um bunker. Também foram recolhidos celulares, documentos e anotações, e foi justamente esse material que permitiu a identificação do grupo criminoso. Segundo o Ministério Público, havia uma complexa rede criminosa, com uma estrutura definida e um modus operandi peculiar para o recebimento de propina e desvio de recursos da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Para se comunicar, o grupo usava até linguagem codificada e telefones clandestinos. Além das prisões, foi determinada a quebra de sigilo fiscal e bancário de 34 pessoas físicas e de empresas, e os acusados ainda não se pronunciaram, assim como o Podemos, partido do prefeito. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.